Salve, turminha! Esse é um talk para falar um pouquinho sobre o projeto, um dos projetos que hoje eu represento. São poucos, tá? Para quem conhece meu trabalho no mercado cripto sabe que eu sou muito restrito com as parcerias que eu faço, mas esse é um projeto sobre o qual eu topei ser parceiro, embaixador e advisor, e que eu acho que é um projeto que mais pessoas têm que conhecer, porque realmente acredito que ele pode fazer a diferença para muita gente em muitos sentidos, tá? Que é o projeto da EverValue e o token EVA associado ao projeto EverValue. Eu quero fazer uma pergunta aqui, que essa aqui é óbvia, né? Quem gostaria de ter mais bitcoins? Todo mundo gostaria de ter mais bitcoin, óbvio. Bitcoin parece que nunca é o suficiente, né? Eu queria ter todos, é que nem Pokémon, temos que pegar todos, né? Mas a pergunta legal é, quem gostaria de ter mais bitcoin sem ter que comprar mais bitcoin? Caraca! Me interessou, né, vai? Peraí, agora você tem meu interesse. Ter mais Bitcoin sem ter que comprar mais Bitcoin, né? Isso hoje é possível, e eu acho que alguns de vocês sabem que isso é possível no universo da Ethereum. Quando a gente fala, por exemplo, de staking líquido. Quem já ouviu falar de staking líquido na Ethereum? Levanta a mão para eu ver. Vou dar uma explicação para quem nunca ouviu falar, mas existem tokens hoje no universo da Ethereum, como esses aqui, ó, STETH, RETH e CBETH. São tokens que, além deles valerem o Ethereum, eles capturam todo dia os proventos da atividade econômica do staking da Ethereum. É um Ethereum que se valoriza a cada dia que passa pela porcentagem de recompensa que o staking paga. E, ao invés de você ter que fazer staking, que muita gente nem sabe, mas como é que eu faço staking de Ethereum, né? Validação de Ethereum. Ao invés de você fazer staking, você compra esse token e ele é um Ethereum que rentabiliza sozinho nele mesmo, pegando os proventos da atividade econômica do staking. Isso aqui é mais ou menos o comportamento de um token como esse, ó. Esse aqui é o Rocket Pool ETH, RETH. Esse é o gráfico dele. Só que esse gráfico não é o Rocket Pool ETH contra dólar. Esse gráfico é o token Rocket Pool contra o próprio Ether. Aqui no lado, ó, são Ethers. O que a gente está vendo é um token baseado em Ether que se valoriza contra o próprio Ether. Então ele faz mais Ether surgirem pelo Ether que está na tua carteira. Se você tivesse comprado um Ether em Rocket Pool no começo da história dele, hoje você teria 1.13 Ether, ao invés de 1, porque foi o rendimento acumulado pela atividade econômica no staking durante esse intervalo de tempo, janeiro de 22 até julho de 25. Você teria feito ali pelo menos uns 10%, 13%, sem nada além de deixar o negócio na sua carteira. Isso acontece no universo Ethereum, o staking líquido. Mas e se alguém chegasse para você e falasse, cara, eu vou inventar um negócio chamado de mineração líquida? Ninguém nunca ouviu falar nisso, né? Mineração líquida. A mesma coisa que acontece no Ethereum. Você tem um token, que ele existe na sua carteira, e ele é Bitcoin por trás. Só que a cada dia que passa, ele pega mais Bitcoins e coloca no pacote. E só dele estar parado na sua carteira, ele vai acumulando um saldo maior em Bitcoins, ou nas divisões do Bitcoin, que são os centavinhos do Bitcoin, os satoshis, enquanto o tempo passa. Bom, aqui a gente vai falar da EverValue, por quê? Porque eles inventaram isso. Tá? Eles deram um jeito de fazer isso acontecer, e foi o que me chamou a atenção nesse projeto. Eu fiz uma diligência extensa de 2 a 3 semanas estudando o projeto fim a fim e bombardeando o time com perguntas, porque quando eu olhei a primeira vez, parecia até bom demais para ser verdade. Então eu tinha que achar alguma coisa errada. Eu fiquei 3 semanas tentando achar alguma coisa errada, quando eu não achei, eu fechei uma parceria. Mais ou menos assim que aconteceu. O desafio técnico é o seguinte, tá? Fazer isso é difícil. Por que é difícil fazer uma coisa como essa no Bitcoin? Uma mineração líquida. Porque o Bitcoin não é programável. Ethereum é programável, Solana é programável, outras plataformas de contrato inteligente, Avalanche, Cardano, todas elas, Polkadot, Cosmos, são todas programáveis. Bitcoin não é programável. Então, como é que você automatiza? A questão é que você tem que ser um pouco criativo em termos técnicos, tá? Mas é o que essa galera da EverValue desenvolveu. Isso é um trabalho que a gente costuma chamar de BitcoinFi,
que é como que nós pegamos ideias que emergem das finanças descentralizadas da Ethereum, importa isso para o Bitcoin e começa a dar sofisticação econômica para o que nós entendemos como Bitcoin. Isso é um universo, tá, chamado BitcoinFi, e Evervalue, para mim, é um projeto que se enquadra muito bem na categoria do BitcoinFi, trazendo mineração para a brincadeira. O que é Evervalue, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é que essa mágica é possível, porque não é mágica, né? Não é magia, é tecnologia, né? TechFix. Isso aqui são as instalações da Evervalue, tá? Eu tive a chance de visitar, como a gente fala que é uma planta de mineração. Um dos pedidos que eu fiz para o time falei, bom, já que vocês trabalham com mineração, eu quero ver a mineração, só que a mineração fica no Paraguai. Aí os caras me levaram para o Paraguai, a gente passou uma semana no Paraguai, onde eu visitei 3 instalações diferentes para auditar o funcionamento. Aqui são as ASICs deles, né, refrigeradas, a água, uma operação bem bacana. A gente gravou um mini documentário onde eu entrevistei os engenheiros da Evervalue, a gente visitou, né, Foz do Iguaçu, visitamos a usina de Itaipu, que é da onde vem a energia elétrica que é usada para minerar. Uma sacada do jogo da mineração é que ele não é só um jogo de tecnologia, ele é um jogo de energia. Né? Você tem que ter tecnologia de ponta, operação eficiente e você tem que ter energia elétrica barata. Então, estrategicamente, né, as operações aqui ficam no Paraguai, porque você consegue não só comprar energia barata, que vem do excedente que o Paraguai pega da usina de Itaipu, como você também usa energia limpa, o que é bem legal, né? Você tem um Bitcoin que é minerado com energia eco-friendly, né? Bom, isso aqui é o token EVA. Eu vou primeiro mostrar o que ele faz e depois a gente pode falar um pouquinho sobre como ele funciona. Eu acabei de mostrar para vocês um token baseado em Ether que se valoriza contra Ether. Ou seja, um token como RF, ou CBF, ou STF, ele sempre vale mais Ethereum no futuro. Ele pode valer menos dólar, porque se o Ethereum cai, aquele token derivado cai junto, mas contra Ethereum, aquele token sempre se valoriza. E esse é o caso do EVA. Isso aqui é um gráfico onde você tem em laranja o Bitcoin e em azul o EVA. E vocês vão ver que o EVA ele se valoriza em relação ao Bitcoin. Ele vale mais Bitcoin amanhã do que ele vale hoje. Se o Bitcoin cair, o valor do EVA em dólar vai acompanhar. Mas em Bitcoin você está sempre ganhando em cima. No último ano, o token EVA valorizou 600%. Quem aí, depois de mexer com várias altcoins e fazer milhões de trades e mintar runas degeneradas de cachorrinhos coloridos, teve um resultado de 6x no portfólio em um ano? Ninguém, né? Aquele silêncio mortal, né? É o que todo mundo queria, né? O tal do 5x, né? O tal do 10x. Esse token, que é um token de baixíssima volatilidade, porque ele é lastreado em Bitcoin, a gente já vai chegar nesse ponto, fez em um ano 600%. Claro que é uma derivação do resultado do Bitcoin, que fez os seus 200% em um ano, se eu não me engano, mais o resultado do excedente da mineração, que é retroalimentado nesse token e que dá o alfa dele em relação ao Bitcoin. Isso, para mim, hoje é uma das maneiras mais tranquilas que você tem de bater o Bitcoin. E uma coisa louca, né? Parece que é fácil bater o Bitcoin, né? A promessa das carteiras 10x que a gente teve no começo do ciclo era carteira 10x. Vamos colocar um monte de gema na carteira, porque essas gemas vão bater o Bitcoin. E como eu tenho uma carteira que tem Bitcoin e altcoin, as altcoins vão dar o alfa e com o lucro das altcoins eu compro mais Bitcoin. Não era essa a lógica? Né? As altcoins afundaram e deram um prejuízo na carteira e tu ficou com menos Bitcoin. Isso aqui é uma maneira que você não sai do Bitcoin, você continua no Bitcoin e você constantemente bate o Bitcoin. Claro, você não está batendo o Bitcoin em 5 vezes, mas você está batendo o Bitcoin de forma consistente, correndo um risco muito menor. Tá? Como é que funciona essa brincadeira? Para a gente explicar como que esse resultado é possível, e é importante explicar o seguinte, esse resultado não é especulação. Tá? Isso aqui não é especulação de mercado. Isso aqui não é uma febre que daqui a pouco esse negócio vai cair e vai a zero. Porque tem uma explicação matemática que justifica e dá o piso dessa valorização. E essa, para mim, é a grande sacada. Porque eu vou ser sincero com vocês nesse mercado. Eu estou aqui há 5 anos. E eu estou de saco cheio de especulação, velho. Eu não aguento mais
essas febres de Pump.fan, Dog to the Moon, Runa e uma porrada de coisa que vai para o céu e depois vai para o inferno da Terra, e a gente tem que ficar falando e estudando esse monte de lixo o dia inteiro. Eu não aguento nem mais falar sobre isso, imagina estudar isso. Então, o que me chamou a atenção é que isso aqui não é um fator especulativo, isso aqui é um fator matemático, é uma conta que você vai fazer no Excel e qualquer um pode abrir o Excel e refazer essa conta se quiser. Por trás disso, né, como que esse resultado é possível? Existe um mecanismo chamado de Burn Vault, ou cofre da queima. Tudo começa lá atrás na mineradora. Então, os caras têm uma mineradora, aquela que vocês viram no começo. Essa mineradora minera o quê? Bitcoin. Claro, ela tem que pagar seus custos. Ela tem custo com mão de obra, manutenção de maquinário, tem custo com energia elétrica, mas o lucro da operação dessa mineradora, todo dia, ela pega um fator de lucro e ela deposita esse lucro num cofre. Ela deposita Rapid Bitcoin, que é o Bitcoin envelopado na Arbitrum. Ela pega o Bitcoin nativo, empurra para a rede Arbitrum, pega o envelopado do Bitcoin e coloca nesse cofre. Então imagina que é um cofrinho. Realmente, olha, o cofrinho está aqui. Tá, eu vou pegar ele depois. Imagina que tem um cofrinho, um porquinho. Todo dia esses caras mineram, pegam o lucro e vão pondo no porquinho, todo dia. Hoje, mais ou menos na faixa 0,4 Bitcoin por dia. Quase meio Bitcoin por dia, ou quase 12 Bitcoins por mês, são depositados nesse cofrinho. Primeira regra do jogo. A Evervalue, como mineradora, ela consegue colocar bitcoins no cofrinho, mas ela não tem um martelo para quebrar o cofrinho. Ela não consegue tirar o bitcoin que ela colocou, ela só consegue colocar. Ah, Casta, como é que você garante isso, Casta? É claro que eles podem quebrar o cofrinho. Não, eles não podem quebrar o cofrinho porque o cofrinho é um contrato inteligente e ele é programado para ser inquebrável. Inclusive, programado e auditado pela Hacking, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Auditado por uma das maiores firmas de segurança do mercado cripto. Só que encher o cofrinho é só uma parte da brincadeira. A melhor parte da brincadeira é que o token EVA, ele te dá o direito de ser dono de um pedaço desse cofre. Então são 21 milhões de token EVA, inspirado nos 21 milhões de tokens do Bitcoin, e se você tem um token EVA, você tem 1 sobre 21 milhões do pedaço desse cofre. Mas quantos bitcoins isso significa, Casta? Hoje, esse cofre tem aproximadamente, vai daqui a pouquinho bater uns 180 bitcoins. Só que como você coloca ali de 12 bitcoins na faixa por mês, quanto mais tempo passa, não importa o quanto você tem desse cofre. O que importa é que a parcela que você tem desse cofre, ela aumenta todo dia, porque vai sendo colocado mais token no cofre. Tá bom, Cássio, então eu tenho o token EVA, mas o token EVA não é Bitcoin porque os Bitcoins estão no cofre. O token EVA é um título de posse desse cofre. E se eu quiser os Bitcoins? Se você quiser os Bitcoins, é muito simples. Você vai abrir uma tela de um computador, você pode pegar quantos EVAs você quiser, sem contrato de vesting, que tem que esperar, que tem que travar token, colocar no stake, porra nenhuma. O token está na tua carteira. Tá com o token EVA na carteira, você pode falar, queima o EVA e me dá o Bitcoin. Sem amarras, sem trava temporal, sem letra miúda. Você pode pegar o EVA e falar, poxa, se eu queimar todos os meus EVAs, eu saco 0,5 Bitcoin. 24 horas por dia, você vai lá, não tem que pedir permissão, autorização para ninguém, não tem que fazer KYC. Você vai lá, queima seu EVA e pega os Bitcoins que estão ali dentro. Legal, né? Só que se você quiser segurar, você vai estar segurando uma parcela de um cofre que aumenta a cada dia que passa. E o que é legal aqui é que, enquanto algumas pessoas queimam EVA, é como se o cofre tivesse menos donos a cada dia que passa. E todo mundo sabe que dividir uma torta com menos pessoas, a fatia da torta que sobra para cada um, ela começa a ficar maior. Tanto que assim, eu tenho EVAs e eu nunca nem pensei em queimar esses EVAs. Eu posso fazer outras coisas com ele. Daqui a pouco vai até poder ter empréstimo, colocar como colateral. A gente está avançando no DeFi aqui, tá? Mas é assim que a mágica funciona. O sistema de um cofre que é alimentado pelo lucro da mineradora e um token que é como se fosse um título de um pedaço desse cofre, literalmente você cria uma mineradora tokenizada. Você fala, nossa, Casta, que incrível, né? Por que esses caras fizeram isso?
Por que eles tokenizaram a mineradora e colocaram um token dela no mercado? É muito simples, cara. Tem um colega nosso que falava uma coisa muito boa. Ele não colocava muito em prática, não, mas a fala era boa. É um colega de um outro projeto. Né? Ele falou: prefiro dividir um salmão do que comer sardinha sozinho. Né? Só que, na verdade, ele queria era comer o salmão inteiro e dar sardinha pra gente, naquele caso. Não é o caso da Eva. A moral era boa, a fala era bonita, mas na prática não funcionava. Mas eu fiquei com a fala e não com a ação do cara. A partir do momento que existe o token Eva, a operação inteira pode liquidar parte da própria operação dela para captar dinheiro para expandir. Hoje, a Eva tem aproximadamente 3 vezes o tamanho que ela teria se ela não tivesse feito essa manobra. Então, se ela retém uma parte da operação, e é claro que ela retém, essa parte dela é um, sei lá, 50%, chutando números, muito maior do que seria o 100% caso ela nunca tivesse se tokenizado. É assim que você consegue realmente fazer o ganha-ganha. Você traz pessoas que colocam liquidez para você expandir e, por isso, você compartilha com elas parte da sua operação. Essa é a lógica do funcionamento e da motivação por trás de um sistema como esse. Bom, vamos falar um pouco sobre transparência, tá? No site da EverValue, você pode conferir os depósitos diários. Então, todo dia são 2 depósitos por dia e você consegue conferir o hash da mineração no explorador de blocos do Bitcoin e você consegue conferir o hash do depósito no cofre. Tem também um dashboard que vai rastreando, ó, que são os depósitos diários. Deposita, 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 deposita. Então, o EVA ele é sempre lastreado por uma quantidade de satoshis. Um EVA hoje tem um valor aproximado de uns 900 e poucos sats. Então, dá mais ou menos $1 e alguma coisa, né? Assim. Bom, significado aqui. EVA é lastreado em Bitcoin, mas melhor que isso, EVA é uma coisa que se valoriza em Bitcoin. Então a gente fala, pô, Casta, vou fazer uma operação de mineração caseira. Eu prefiro muito mais comprar o EVA e deixar essa galera minerar do que eu montar uma operação de mineração caseira, porque eu não tenho acesso nem à infraestrutura tecnológica deles e muito menos ao custo da energia elétrica que os caras têm em Paraguai. Na faixa hoje, tá? Isso é uma média, porque a dificuldade da rede varia, a mineração é um mercado muito dinâmico, mas na média, se você pegar os últimos meses, EVA tem feito 6% sobre o Bitcoin. Ao ano, Casta? Ao mês. 6% ao mês em cima do Bitcoin. Tá? É claro que isso não é uma garantia para o futuro, porque o mercado da mineração ele tem as suas nuances, ele tem o seu tempo de vida, mas hoje, qualquer um que se expôs a isso conseguiu fazer 6% ao mês em cima da performance do Bitcoin contra o próprio Bitcoin em Bitcoin. E é por isso que no final do ano a gente viu o EVA bater 600%, enquanto o Bitcoin bateu acho que 150%, 200%. Essa é a diferença que faz hoje. Então você consegue participar de uma operação de mineração sem ter que se tornar um minerador. Números, né? 0,4 Bitcoin por dia, que dá mais ou menos uns 12 W Bitcoin por mês, quer dizer que uma unidade de EVA, todo dia ela vale 60 satoshis a mais. Sabe aquela história? Compra alguns satoshis todo dia, aqui você não precisa comprar. Se você tem um EVA na sua carteira, ele sozinho compra 60 satoshis por mês. Um EVA parado na sua carteira, ele vai comprar 2 satoshis por dia. 10 EVAs vão comprar 20 satoshis por dia, só estando na sua carteira. É assim que você consegue acumular mais Bitcoin sem ter que comprar mais Bitcoin. No ano, a performance do EverValue aqui contra o Bitcoin, o dobro da valorização do Bitcoin. Isso aqui são estatísticas do CoinGecko, eu peguei isso anteontem ou ontem, e aqui aquele gráfico, né? 30 dias, 14 dias, 7 dias, 24 horas. Então, só nos últimos 30 dias, o EVA fez 25%. 1/4 de valorização. Bom, sobre auditoria, como eu falei, temos aqui no cofre, já aumentou, né, porque todo dia coloca mais, mas quando eu tirei a captura de tela, 177 bitcoins no cofre. Ah, Casta, você que está falando que tem 177 bitcoins no cofre, como é que eu vou saber? Você vai saber olhando o explorador de blocos, onde você tem um contrato inteligente e você pode conferir quantos bitcoins estão lá dentro. Ali, seus 20 milhões de dólares, ou um pouquinho mais, em Bitcoin. Tá, e como é que eu vou saber, então, que o time da EverValue
eles não criam tokens EVA para eles mesmos, para eles sacarem o Bitcoin do cofre. Porque você pode abrir o contrato inteligente do token EVA e você vai ver que tem um supply total máximo e você pode, tendo as ferramentas necessárias, contratando alguém ou usando o chat GPT, pedir a análise desse contrato e você vai ver que é impossível a criação de novos tokens EVA. Ou você pode também ver a auditoria no site da Hacking, onde eles vão dizer tudo isso depois de serem pagos para auditar esse contrato. Não cobram barato, são uma das firmas de melhor reputação no mundo e aprovaram toda essa estrutura com nota de segurança 10 de 10. É um sistema, literalmente, como eu gosto de falar, é um projeto anti-rug. Para quem ficou bolado hoje que a Pump.fan saiu do ar, né? Captaram 500 milhões e sumiram do mapa, depois voltaram de novo, e você fica, cara, cadê? Aqui está tudo transparente, está tudo aberto. É um sistema à prova de rug. Casta, o que é o pior que pode acontecer na face da Terra com esse projeto? O pior que pode acontecer é os caras ficarem de saco cheio da mineração, pararem de minerar e pararem de colocar dinheiro no cofre. Aí você vai falar, poxa, você parou de colocar dinheiro no cofre? Muito obrigado, foi um prazer estar com você, foi um prazer brincar com você, obrigado pela mineração até hoje, eu vou pegar meu Bitcoin e eu vou embora. Mas o risco desse token colapsar não existe, porque ele é perfeitamente lastreado no ativo que ele mesmo está minerando e não existem mecanismos na blockchain que permitem ou dar o hug, ou dumpar, ou ir embora com esse dinheiro. Bom, última pergunta para esclarecer. Casta, se alguém, por exemplo, vamos colocar, eu tenho aqui $1 milhão em EVA, que é a mesma coisa que ter $1 milhão em Bitcoin no momento que eu vou sacar ali. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, que o mercado varia o secundário para o primário, mas resume. E se você, Casta, der a louca e amanhã você queimar uma tora de EVA e pegar um monte de Bitcoin, o que acontece com a minha parcela do cofre? Resposta, nada. Porque eu tirei a minha parte, eu não tirei a sua, pô. E é uma grande regra de 3. Você quer tirar a sua parte e quer ir embora? Você vai tirar a sua parte, você vai queimar os seus EVA. O que sobra é a mesma proporção de EVA e de Bitcoin de todos os outros. O fato de alguém sacar e ir embora não muda a conta matemática que define a proporção de todos os outros. Então é muito tranquilo e é por isso que não tem qualquer nem julgamento. Pô, quer queimar seu EVA e quer pegar o Bitcoin? Tranquilo, cara, a gente nem olha feio. É o seu direito. Foi projetado para que você tenha o poder de escolha. Ah, vou ter que esperar 28 dias para tirar do staking. Até lá o mercado já mudou, né? Aqui é o seguinte, cara, o negócio não é seu? É seu. Se o negócio é seu, você sai a hora que você quiser. Só que é claro, foi embora, não dá para voltar, né? Porque é muito fácil, né? Vou embora, aí fica bom, quero voltar. Não, para voltar tu vai ter que comprar de alguém que continuou dentro e vai ter que pagar a diferença do prêmio por querer voltar depois. Tanto que as taxas de queima de EVA existem, mas é uma incidência muito baixa, né? O pessoal não gosta de queimar EVA. É isso aí, tenderá a subir cada vez mais rápido. Se mais pessoas queimam EVA, então os bitcoins que entram no cofre tornam a fatia do bolo de cada um, das mordidas futuras, maior. Na verdade, eu vou contar um segredinho. A gente até gosta quando o pessoal queima EVA. Eu adoro. Ai, queimaram EVA. A gente fala assim, nossa, que pena. E por dentro fala, yes! Queimaram EVA. Sobra mais para nós, né? A gente não acha ruim, não. Queima EVA. E a gente tem menos outros parceiros para dividir o resultado dessa operação de mineração. Cada vez mais Bitcoin, cada vez menos EVA, o resultado é esse. Dividimos o prêmio com menos holders. Tanto que é um projeto que tem um índice de queima baixíssimo, porque quem está dentro meio que já entendeu essa lógica. Aqui é o seguinte, quem holda, ganha. Todo santo dia. Essa é a proposta do projeto, tá? E eu vou convidar vocês para visitarem nosso stand, onde a gente tem algumas gincanas. Eu quero mostrar para vocês um porquinho, que é uma alusão ao nosso cofre. Valeu. Isso aqui é um porquinho que tem moedinhas douradas, tá? Todos vocês estão convidados a ir no nosso stand e chutarem quantas moedas tem no porquinho. Vocês podem pegar, podem olhar, virar de ponta cabeça e tal. Quem acertar ou quem der o chute mais próximo
vai ganhar R$ 3.500 em EVA. Ou seja, em Bitcoin que se rentabiliza. Esse é o grande prêmio da noite. A gente vai anunciar o resultado... das 6, como atrasou um pouquinho, aí era para as 6, mas vai ser um pouquinho mais tarde. Quem quiser ir, a gente vai dar tempo de vocês irem lá, participarem da gincana, tá? E poderem concorrer. Além disso, também tem uma roletinha que vocês podem girar. Essa roleta não precisa pagar para girar, vocês são nossos convidados, hoje é por conta da casa. Vocês giram a roleta, podem ganhar de 1 até 10 EVA ou uma camiseta. Com o detalhe de que, se cair nos 10 EVA, vocês têm que saber explicar como é que o projeto funciona. Ou vocês podem ganhar um prêmiozinho menor, camiseta, 1 EVA, 2 EVA, 5 EVA, e todo mundo pode ir lá brincar, fazer o seu chute do porquinho, girar nossa roleta e entrar nesse projeto, que para mim hoje... Não, 10 EVA é mais de R$80, exatamente. Hoje, porque amanhã já vai ser mais, né? Todo dia esse negócio valoriza. E, gente, não é à toa que eu estou aqui falando, eu vou ser bem transparente com vocês. Hoje, 1/3 dos meus bitcoins está em EVA. Tá? E assim, é o que tem dado um reforço absurdo na minha carteira, enquanto um monte de coisa maluca, que o pessoal falou que ia fazer 5x, 10x, 15x, derrete 80% em 2 meses, cara. Né? E é por isso que eu estou realmente focando em projetos que eu vejo que fazem sentido. Colhem com a gente, tá? E ganhem com a gente todo santo dia. Obrigado, pessoal.